vou voltar do início, cortou o vídeo aí, então nós vamos falar desde o início. Então, tem uma semana atrás, tem uma irmã que ela postou no Facebook um texto falando sobre o cachorrinho dela. E esse cachorrinho, ele estava dormindo, tomando sol. E algumas pessoas leram o texto e acharam, na verdade, que ela estava falando sobre o falecimento do cachorro. E foi muito interessante porque a reação que as pessoas têm, geralmente, é um olhar para a morte, né? Geralmente tem uma tendência a se olhar para a morte. E essa tendência é uma tendência muito inconsciente, é uma tendência muito do ser humano, de forma ancestral, de como nós aprendemos de forma bem ancestral, né? A nossa tendência é nunca olhar para a vida, né? Nunca olhar que a vida é fácil, que a vida é próspera, que a vida é abundante, que nós merecemos ser amados, ser aceitos. O que nós fazemos? Nós fazemos o caminho contrário, né? Nós fazemos o caminho sempre olhando para a morte, né? Sempre olhando para a escassez, sempre olhando para os conflitos, sempre olhando para o que falta e nunca para o que a gente tem. Então, a gente, depois que teve esse post aí dessa minha amiga, desse cachorro aí, a gente conversou e percebeu como que realmente o ser humano, ele tem essa tendência, né? O como que nós fomos educados e condicionados a ter essa tendência de olhar para a morte, né? Vide aí a qualidade das nossas conversas, a qualidade do que nós vemos na televisão, do que nós lemos. Nossa tendência é sempre olhar para um olhar de morte, para um olhar para o que falta, né? Quando a gente está nas estradas aí, que ocorre um acidente de carro, vocês viram o que acontece, geralmente deve ter acontecido isso com vocês, até mesmo com vocês, né? Você acelerar, porque realmente é algo que se volta a olhar para a morte, nem não olhar para a vida, né? Você não acelera para ajudar no trânsito, né? Você desacelera para você contemplar a morte naquele momento, para contemplar um acidente naquele momento. E isso é muito profundo, é algo muito intrínseco e muito visceral do ser humano que precisa, e está na hora de a gente dar uma mudança, né? De a gente começar a direcionar nosso olhar para a vida, né? Então tem essa cliente aí que eu atendi há muito tempo atrás e que ela foi no médico e recebeu um diagnóstico que ela ia falecer em 3 meses. Então o que ela fez? Ao invés de ela remodelar a vida dela, ela dar uma boa alimentação, ela melhorar a qualidade de vida dela, ao contrário, piorou a qualidade de vida dela para que ela acelerasse o processo e o inconsciente confirmasse que o que aquele médico estava falando era real. Para vocês verem como que a gente sempre está buscando a morte, a gente nunca está buscando a vida, né? Os nossos olhares nos conflitos, nos momentos que a gente entra em conflito com outro ser humano, a gente sempre olha para a raiva, para a frustração, para o medo, para todos aqueles condicionamentos de orgulho e de ego, né? A gente nunca olha para uma situação de conflito e se pergunta qual que é o aprendizado ali, né? Qual que é o amor incondicional, que é a troca positiva aí que a gente pode estar fazendo, né? Geralmente o que acontece? A gente é 90% reativo do nosso inconsciente, né? Nós estamos reagindo ao nosso inconsciente. E muitas das vezes vocês vão estar se relacionando com as pessoas e vão acontecer as coisas mais absurdas. Tipo, você não fez nada e de repente aquela pessoa virou de um jeito contigo que você não consegue compreender. Compreende consciente, né? Com os olhos realmente físicos, né? Porque se você trazer consciência para isso, se trazer uma meditação em cima disso, você vai perceber que você foi um agente canalizador ali. Então, muitas das vezes, dentro dos meus relacionamentos, eu já percebi que eu fui a abusadora daquela pessoa, né? Não necessariamente ter abusado, mas ter feito o papel de abusadora para ela, ter trazido questões inconscientes no momento que eu movia um campo ali. Por isso que é muito importante, quando a gente vai adentrar no campo do outro, a gente perceber aonde que o outro está e ir respirando de uma forma muito tranquila, de uma forma muito paciente. Porque quando a gente vai para a ânsia, quando a gente é ansioso, a gente atropela realmente a consciência e a presença e a gente traz questões do inconsciente, tanto os teus quanto do outro. E aí vira aquela salada mista, né? Acontece aqueles conflitos que você nem sabe de onde que está acontecendo, né? Só que aí é nesse momento que você tem que ter um posicionamento
relacionamento e fazer uma escolha diante da vida, né? Fazer uma escolha de olhar para a vida e trazer um direcionamento de aprendizado nesses momentos, né? Então eu tenho muito essa particularidade, né? Quando acontecem os movimentos assim que são estranhos, são esquisitos, o outro reflete algo e ele vai estar reagindo de uma forma que eu não esperava, eu tento ir para o diálogo, né? Eu tento conversar de uma forma íntegra, só que geralmente as pessoas fogem um pouco da verdade, porque elas vão precisar se expor, elas vão precisar ficar nus ali, né? E em geral as pessoas não querem ficar nus, né? Fica muito exposto, elas têm muito medo de não ser aceito, não ser amado, não ser acolhido, né? E gerar uma confusão maior, né? Mas é esse momento que a gente está no planeta, né? A gente está no momento de se posicionar de forma diferente do que nós fizemos. A gente trabalhou de forma ancestral e sempre de forma muito equivocada, tanto é que nunca deu certo. Vocês verem toda a nossa jornada da humanidade, até o momento a gente não conseguiu ainda ter aquele avanço de expansão de consciência que foi necessário para a gente encontrar uma paz interior e uma paz exterior, né? Então algo precisa mudar, né? Algo precisa se movimentar de uma forma diferente, né? Então a primeira coisa a ser feita, né? Mudar o olhar para a vida, né? Parar de olhar com um olhar de morte, né? Parar de olhar para a morte, né? E o que quer dizer isso, né? Você se cuidar amorosamente, né? Você cuidar do teu corpo com questão de alimentação, parar com os vícios, cigarro, bebida, tentar ter um pouco mais de qualidade vocês fazem, em tudo que vocês estão aí acrescentando e nutrindo a tua alma. Então quando vocês se nutrem de coisas violentas, de coisas agressivas, de coisas que vão contra a vida, vocês na verdade inconscientemente estão olhando em direção para a morte. E quando uma pessoa vai desencarnar também, tentar mudar um pouquinho esse movimento e perceber que a jornada da alma ela é infinita, a gente tem uma continuidade depois do corpo físico, né? E a gente ressignificar essas questões de morte. Quando você vê um acidente numa estrada, evitar de realmente ir devagar só para ver aquela cena, né? Mas tentar fazer uma oração profunda para aquelas almas que estão ali, elas serem resgatadas e serem auxiliadas e você andar com o teu carro de uma forma, de uma velocidade boa, que não vai atrapalhar também um trânsito, né? Então todas essas pequenas consciências, né? Quando você entra em conflito com outro ser humano, você respirar profundamente e perceber que aquele outro ser humano, muitas das vezes, ele está reagindo ao inconsciente. E lembrem, gente, 90% da nossa reatividade, ela é inconsciente. Então por isso que acontece todos os conflitos entre as pessoas, né? Entre os relacionamentos, porque a gente não está consciente do que está acontecendo aqui dentro. Então vem aquelas emoções, vem aqueles sentimentos, brota às vezes aquela raiva daquela pessoa que você nem sabe o que ela fez direito contigo, mas é porque ela está sendo a grande acionadora, ela está sendo uma pessoa que está canalizando uma lembrança e algo teu ancestral que está ali que precisa vir para fora e aflorar. Então tentem fazer a fala sábia, tentem sentar com essa pessoa de forma consciente, de forma tranquila e achem vocês duas um caminho do meio, um espaço ali de amor para que traga consciência, porque o inconsciente está sendo reativo ali, né? Porque foi florescido pelo inconsciente, né? Porque tenho certeza, gente, relacionamentos são os melhores são as melhores pontes para o inconsciente. Então tenham muita atenção de como vocês se relacionam. E toda vez que vocês se relacionarem e que tiverem atrito, tiverem conflito, não sejam reativos também. Não entrem na energia da reatividade. Tentem realmente abrir um espaço de diálogo e de fala sábia e encontrem nesse movimento que houve, que é um movimento de contração interna entre duas pessoas, o que está acontecendo, qual é a mensagem ali, né? Que com certeza vocês vão ter um retorno bem positivo aí, né? Lembrem-se sempre de olhar para a vida, né? Então o que seria olhar para a vida, né? Se namorem, se cuidem, sejam carinhosos com vocês mesmos, né? Uma boa alimentação, escolham melhor o que vocês estão vendo na televisão de vocês e a qualidade de conversa. Tentem fazer o máximo possível para que toda vez que vocês reagirem a um olhar de morte, você ver ressignificar positivo diante da vida, né?
Enquanto a gente não fizer essa disciplina e esse intento forte, realmente essa visão conectada para a vida, um olhar para a vida onde não te falta nada, as coisas não vão mudar. Elas vão continuar oscilando e tendo essas sensações realmente de morte mesmo, de opressão no coração, de a gente realmente estar agoniado, que algo de ruim vai acontecer enquanto a gente não mudar a nossa visão, enquanto a gente não olhar para a vida e não ser disciplinados nas nossas ações e no que a gente quer colocar como intento, e a gente conseguir corrigir as nossas relações, levando para um espaço de fala sábia e de consciência. Gente, vamos ficar aí correndo atrás do rabo e a coisa não muda nunca. Então cada um precisa fazer a sua parte diante da vida, a favor da vida, né? Modificar esse olhar e colocar um olhar a favor da vida, né? Se vocês precisarem de algum auxílio para esse tipo de direcionamento, eu também sou uma grande aprendiz, estou aprendendo a lidar com essas visões diferentes, mas estou aí disponível para um dedo de bate-papo, um dedo de prosa, a hora que vocês acharem necessário, tá? Só realmente reflitam, não abandonem os relacionamentos de vocês por qualquer coisa, deem um foco nos relacionamentos, um foco de luz, de consciência, aprendam uns com os outros, porque só realmente no aprendizado, vocês estarem firmes ali nos relacionamentos, comprometidos nessa consciência interior entre um e outro, né? Com um espaço de fala sábia, é que eu creio que a gente vai dar uma direção um pouco melhor na nossa vida, na nossa jornada de alma, tá? Espero que tenha contribuído. Quem quiser deixar um tema aí para trabalhar, para a gente fazer um dedo de prosa, uma troca, coloquem aí embaixo, os temas estão terminando. Então, muito bem-vindo, tá? Constelação familiar, renascimento, segunda e terça, agora em São Paulo. Agora em São Paulo, a cachorra aqui tá derrubando tudo. Agora em São Paulo, segunda e terça, a gente vai estar lá na Espaço Olos, rua 11 de novembro, às 7h30 da noite, Constelação Alma da Terra, Renascimento Alma da Terra. Sejam todos bem-vindos e a todos que possamos olhar para a vida a favor da vida sempre. Que quando a gente poste no Face, a gente se pergunte sempre a favor da vida, né? E vamos nesse caminhar juntos. Gratidão e um bom dia de luz para todos. Consciência aí sempre.